Esse carro não chegou ao mundo só para disputar mercado, ele chegou para mexer em uma indústria inteira. Começou como piada, virou chacota, discussão, aposta e agora dá calafrios aos fabricantes tradicionais que sempre dominaram o mundo. Essa é a BYD. Mas para muita gente o elétrico ainda é só uma moda passageira, uma febre artificial empurrada por marketing, subsídios e discurso ambiental. Tem quem diga que vai flopar, que não serve para países subdesenvolvidos, que falta estrutura, que a autonomia ainda assusta e que carro de verdade tem barulho, motor e alma. Já para outros, o futuro começou, e quem insistir no passado vai ser atropelado pela próxima onda da indústria. Mas afinal, quem está mais certo? Ou seria menos errado? Bom, no meio dessa guerra de adivinhação e tendência, a chinesa começou a aparecer cada vez mais nas ruas, nos anúncios, nos debates e nas conversas de quem ama carro e de quem desconfia dele. Ela entrou mexendo com orgulho de marcas, com a ideia tradicional do que é dirigir e com mercados que, por décadas, pareceu protegido demais para ser abalado de fora. E talvez esse seja o ponto mais incômodo de todos, porque enquanto muita gente ainda ri, desconfia ou torce o nariz para os elétricos, a BYD cresce. E cresce justamente em países onde mudar hábitos nunca foi simples, onde novidade demais gera resistência e, inevitavelmente, a pergunta mais importante de todas: seria a BYD a próxima grande fraude da indústria? BYD, o próximo grande golpe? O químico de Anhui. Em 1995, a indústria automotiva global tinha donos muito bem definidos. Os Estados Unidos dominavam com a GM, a Ford e a Chrysler. A Alemanha tinha a Volkswagen, BMW e a Mercedes-Benz. O Japão havia conquistado o mercado de econômicos e confiáveis com Toyota, Honda e Nissan. A Coreia do Sul, por sua vez, estava em ascensão com Hyundai e Kia. Já a China, bom, nesse contexto ela era irrelevante. O país produzia alguns modelos básicos para consumo interno, muitas vezes montados sob licença de fabricantes estrangeiras, sem tecnologia própria e sem qualquer presença fora de suas fronteiras. Fazer um carro de verdade com motor próprio, plataforma própria e marca reconhecida no mundo parecia algo reservado a países com décadas de tradição industrial automotiva. A cadeia de fornecedores era complexa, o capital necessário era imenso e o reconhecimento levava gerações para ser construído. E a China não tinha nada disso. Foi exatamente nesse ambiente que um químico de 29 anos, filho de agricultores pobres, decidiu fundar uma empresa de baterias numa cidade pequena industrial no sul da China, mas com um plano que, mesmo que ele ainda não soubesse articular completamente, apontava para algo muito maior. Wang Shaofu nasceu em 66 na província de Anhui, no interior da China, em uma família de 8 filhos. Os pais morreram cedo e ele foi criado pelos irmãos mais velhos. Estudou química metalúrgica na Central South University e concluiu também um mestrado. Depois de alguns anos gerenciando uma pequena empresa de baterias estatal, percebeu algo que poucos haviam notado. As grandes fabricantes japonesas de eletrônicos como Sony e Sanyo estavam migrando suas linhas de produção de baterias de níquel-cádmio para tecnologias mais avançadas e caras. Isso criava um vácuo no mercado de baterias mais simples, que ainda tinha demanda enorme por conta da explosão dos telefones celulares. Então, em 10 de fevereiro de 95, Wang fundou a Shenzhen BYD Battery Company, com 20 funcionários, capital inicial de 2,5 milhões de yuans e um empréstimo do primo Lu Shangqiang. O nome BYD viria a ser comercializado como a sigla de Build Your Dreams, mas na origem era simplesmente o acrônimo do nome em chinês. A estratégia inicial era direta: desmontar baterias japonesas, estudar como funcionavam, reproduzi-las com mão de obra local barata no lugar da automação cara japonesa e vender por um preço que as fabricantes japonesas não conseguiriam competir. E funcionou. Nos anos 2000, a BYD se tornou fornecedora de baterias da Motorola. Em 2002, da Nokia, então a maior fabricante de celulares do mundo.
No mesmo ano, abriu a capital na Bolsa de Hong Kong. A empresa, que havia começado copiando baterias japonesas, em menos de uma década havia se tornado uma das maiores produtoras de baterias para celulares do planeta. Em janeiro de 2003, Wang fez uma movimentação que surpreendeu o mercado. Comprou a Xi'an Qingshuan Automobile, uma pequena montadora estatal falida no interior da China, por um valor irrisório. A aquisição inclui uma fábrica, um terreno grande e uma licença para produzir veículos, algo que uma empresa privada dificilmente conseguiria obter de outra forma na China na época. Wang completou a compra com a aquisição de uma fábrica de moldes em Pequim e um centro de pesquisa e desenvolvimento em Xangai. O objetivo declarado era criar uma fabricante que controlasse toda a cadeia produtiva internamente, sem depender de parceiros ou fornecedores externos. O primeiro carro que a equipe desenvolveu internamente com o código 316 em 2004 foi rejeitado pelos concessionários por um design ruim, mesmo antes de chegar ao mercado. O carro foi destruído antes de chegar ao público e não há registros visíveis sequer documentados em nenhuma publicação acessível. Resumindo, a gente não encontrou na internet. A empresa perdeu 100 milhões de yuans no projeto. Wang foi pessoalmente à fábrica e destruiu o protótipo com suas próprias mãos. Então, a equipe voltou à estaca zero. O carro seguinte foi o BYD F3, lançado em abril de 2005. O problema, ou a estratégia, dependendo do ponto de vista, era que o F3 era visivelmente inspirado no Toyota Corolla. Não apenas inspirado, era suficientemente similar para usar as mesmas peças de reposição do Corolla japonês, mas custava a metade do preço. Em 2007, a 100ª milésima unidade saiu da linha de montagem e o F3 se tornou o carro mais vendido da China. A Toyota, por sua vez, não entrou com o processo porque, segundo analistas consultados pela imprensa especializada da época, os compradores do F3 não eram os mesmos consumidores que comprariam um Corolla. Era uma fatia do mercado que a Toyota simplesmente não atendia. O problema é que o F3 foi o começo de um padrão. O BYD F0 era uma cópia tão evidente do Toyota Aygo que houve relatos de que a BYD havia usado fotografias promocionais do Aygo no site oficial, com retoques superficiais. O BYD S8 tinha a frente de um Mercedes-Benz CLK e a traseira de um Renault Megane CC. O site da BYD em 2006 chegou a exibir modelos que se assemelhavam a veículos da Toyota, Daihatsu, Honda, Buick, Subaru e BMW. Em 2009, o consulado americano em Guangzhou enviou um relatório ao governo dos Estados Unidos descrevendo a abordagem da BYD como copiar e então modificar designs de carros. Os tribunais chineses, no entanto, concluíram que as modificações eram suficientes para não configurar violação de patentes. Entre 2003 e 2007, a BYD chegou a usar um logotipo circular que se assemelhava ao emblema da BMW. Em 2025, a BMW entrou com ação judicial na Indonésia, acusando a BYD de usar o nome M6 sem autorização, alegando que consumidores poderiam confundir o modelo chinês com o veículo da marca alemã. O apagão elétrico. Enquanto copiava carros a combustão para ganhar escala e aprender o negócio automotivo, Wang havia mantido a empresa investindo em uma aposta paralela: veículos elétricos. Desde 1997, antes mesmo de comprar uma fabricante ou montadora, ele havia adquirido carros elétricos experimentais para estudo. Em 2006, criou o Instituto de Pesquisa de Veículos Elétricos dentro da própria BYD. Em março de 2008, no Salão do Automóvel de Genebra, a BYD apresentou o F3DM, a primeira versão de produção em série de um carro híbrido plug-in do mundo. O veículo chegou ao mercado antes do Toyota Prius plug-in, antes do Chevrolet Volt e antes de qualquer produto equivalente das montadoras tradicionais. Podia rodar 100 km no modo elétrico puro e tinha um motor a gasolina como backup. Não foi um sucesso comercial imediato, mas provou algo que o setor ainda duvidava, que a BYD tinha capacidade tecnológica real além da cópia. Naquele mesmo ano, Charlie Munger, vice-presidente da Berkshire Hathaway e sócio de longa data de Warren Buffett, foi convencido por um gestor de fundos a visitar a BYD. Durante essa visita, Wang Xiaofu pegou um copo com fluido eletrolítico de uma das baterias da empresa e bebeu na frente dos investidores para demonstrar que o produto era seguro. Munger ficou impressionado e descreveu Wang para Buffett como uma combinação de Thomas Edison e Jack Welch.
Em setembro de 2008, a Berkshire Hathaway investiu $230 milhões pela aquisição de 10% da BYD. Era menos do que os 25% que Munger e Buffett haviam oferecido, porque Wang não queria diluir tanto a participação própria. O investimento de Buffett, um dos homens mais respeitados no mundo dos negócios, deu à BYD uma credibilidade internacional que nenhuma companhia publicitária conseguiria comprar. As ações da empresa subiram 5 vezes no ano seguinte. Em 2009, Wang foi eleito o homem mais rico da China pela revista Hurun, com patrimônio estimado em $5,1 bilhões. 2 anos depois, um jornalista da Bloomberg perguntou a Elon Musk o que ele achava da BYD, a fabricante chinesa de carros elétricos que estava crescendo rapidamente. Musk deu uma risada antes de responder: "Você já viu o carro deles? A tecnologia não é muito forte. Acho que eles têm problemas sérios no mercado doméstico." A entrevista viralizou, mas o tempo daria sua resposta. Entre 2017 e 2019, a BYD enfrentou a crise mais grave de sua história. O governo chinês, que havia subsidiado massivamente a compra de veículos elétricos como parte de uma política industrial deliberada, começou a cortar esses subsídios gradualmente. O efeito foi imediato. As vendas caíram, a receita encolheu e o lucro líquido da empresa caiu por 3 anos consecutivos. Em 2019, o lucro havia despencado para 1,6 bilhão de yuans, uma fração do que havia sido antes. Wang descreveu aquele período como publicamente um momento mais escuro da empresa, quando o único objetivo era sobreviver. A decisão de Wang, naquele momento, foi controversa internamente. Em vez de cortar custos e reduzir investimentos, ele manteve 8,4 bilhões de yuans em pesquisa e desenvolvimento. Era uma aposta de que a saída da crise passaria pela tecnologia, não pela austeridade. Em 2020, a pandemia paralisou fábricas ao redor do mundo. A BYD tomou uma decisão que chamou a atenção global. Parou de fabricar carros por algumas semanas e converteu suas linhas de produção para fabricar máscaras cirúrgicas. Em 30 dias, a empresa se tornou a maior produtora do item no mundo, com capacidade de 50 milhões de unidades por dia. Mais do que isso, quando percebeu que faltavam máquinas de costura especializados para dar a escala à produção, a BYD fabricou as próprias máquinas de costura. Era a mesma lógica de integração vertical aplicada a um produto completamente diferente. Naquele mesmo ano, a empresa recebeu o equivalente a 2,1 bilhões de euros em subsídios do governo chinês, segundo dados do setor. A dependência do suporte estatal, que havia sido fundamental para o crescimento inicial do mercado de elétricos na China, era real e seguiria sendo uma das críticas mais consistentes ao modelo de negócio da empresa. Em 2020, a BYD lançou a Blade Battery, uma bateria de fosfato de ferro lítio com um design estrutural inédito. A tecnologia de fosfato, conhecido pela sigla LFP, havia sido preterido por grande parte da indústria nos anos anteriores por ter densidade energética menor do que as baterias de íon de lítio tradicionais, o que significava, em teoria, menos autonomia para o mesmo peso. A BYD refez o formato das células, empilhando-as de maneira com que o conjunto de baterias em si se tornasse parte estrutural do veículo, eliminando componentes intermediários e reduzindo peso e custo simultaneamente. O resultado era uma bateria muito mais barata, mais segura em caso de impactos ou batidas ou temperaturas extremas, e com autonomia competitiva. No famoso teste do alfinete, um vídeo de demonstração da empresa mostrava uma lâmina perfurando a Blade Battery sem que ela pegasse fogo, algo que baterias de lítio convencionais não iriam conseguir fazer. A Ford e a Toyota passaram a comprar tecnologia da bateria da BYD para seus próprios veículos, uma reversão surreal da lógica que havia definido as 2 primeiras décadas da empresa. Junto com a Blade Battery, a BYD lançou o Han, um sedã elétrico de grande porte que competia diretamente com o Tesla Model S em desempenho e superava no preço. Em 2016, a empresa havia contratado Wolfgang Egger, ex-diretor de design da Alfa Romeo e da Citi, para reformular a linhagem estética da frota. Os carros que haviam sido copiados passaram a ter identidade visual própria, com uma nova família de nomes inspirado em dinastias chinesas: Qin, Tang, Han, Song, Yuan. A cópia havia sido deixada para trás, pelo menos nos modelos principais.
Em março de 2022, a BYD anunciou o encerramento definitivo da produção de carros a combustão pura. A partir dali, a empresa fabricaria apenas veículos elétricos e híbridos plug-in. Era uma declaração de posicionamento sem precedentes no setor. Nenhuma outra fabricante de grande porte havia tomado essa decisão de forma tão definitiva. Em 2023, a BYD ultrapassou a Tesla em volume de vendas de veículos totalmente elétricos, tornando-se temporariamente a maior fabricante de elétricos puros do mundo. A risada de Musk em 2011 havia envelhecido mal. O começo do incômodo. O portfólio atual da BYD não surgiu de uma vez. Anos depois de ter Han e Tang no portfólio como principais carros, a BYD se preparou e avançou para um outro nível de entrega para o mercado automotivo. Um ano depois de lançarem o Han, chegou o Dolphin, o primeiro modelo da série Ocean, a linha desenvolvida sob a direção estética de Wolfgang Egger. O interior do Dolphin tinha referências deliberadas a equipamentos de academia, treadmills e barras de musculação, uma escolha de design incomum que definia o tom da série. Em 2022 vieram o Atto 3 e o Seal. O Atto 3, primeiro SUV compacto da BYD projetado desde o início para exportação, recebeu 5 estrelas no Euro NCAP, o principal programa independente de avaliação de segurança automotiva da Europa, no mesmo ano de lançamento. O Seal foi desenhado para disputar ponto a ponto com o Tesla Model 3, com um coeficiente aerodinâmico abaixo do concorrente americano. A relação entre preço e equipamentos é difícil de bater. Por um valor equivalente a um Volkswagen Golf médio, o consumidor leva um carro com assentos massageadores, tela giratória, teto solar e bateria com mais de 500 km de autonomia. Mas os problemas existem e estão documentados. Veículos exportados para a Europa, Oriente Médio e Ásia chegam aos destinos com pintura lascada, tetos empenados, em alguns casos interior com mofo. Um importador europeu relatou ao Wall Street Journal que os carros frequentemente chegavam com 6 meses de atraso e precisavam de intervenção de controle de qualidade no ponto de destino, antes mesmo de ir para as concessionárias. O problema não era de projeto, mas de logística e controle de processo durante o transporte e armazenamento. Então, em setembro de 2024, a BYD realizou o maior recall de sua história até então. Quase 97 mil unidades dos modelos Dolphin e One Plus foram convocados por um defeito na unidade de controle da direção que criava risco de curto-circuito e incêndio espontâneo. Menos de 2 meses depois, em outubro de 2025, um novo recall superou esse número. Mais de 115 mil veículos, incluindo modelos Tang e Yuan Pro, foram convocados por 2 falhas distintas. No Tang, um defeito no controlador do motor elétrico podia, em casos extremos, queimar a placa de circuito e cortar a tração. No Yuan Pro, uma falha de vedação na bateria permitia entrada de água em situações de aquaplanagem, comprometendo o isolamento elétrico. E no mês seguinte, em novembro, antes que o segundo recall fosse completamente processado, vieram mais 89 mil unidades do King Plus DMI por inconsistências nas células das baterias que, em casos mais graves, impossibilitavam o modo elétrico puro. Em menos de 15 meses, a BYD havia convocado mais de 300 mil veículos. O padrão dos recalls revelava algo mais profundo do que falhas pontuais. A maioria dos problemas estava concentrada em baterias e sistemas elétricos, exatamente as áreas nas quais a BYD havia construído sua reputação tecnológica. Crescer rápido demais tem um custo, e para a BYD, esse custo apareceu nos primeiros sistemas que ela mais prezava. Em 2025, a empresa processou 37 influenciadores na China por publicações nas redes sociais criticando a qualidade dos veículos, os preços ou alegando manipulação de vendedores. A BYD abriu um escritório antifraude de notícias e passou a oferecer recompensas de até $700 mil para denúncias de conteúdo considerado difamatório. Tribunais chineses condenaram alguns dos processados a pagar indenizações e emitir pedidos de desculpa públicos. A iniciativa foi amplamente criticada por analistas e jornalistas do setor como uma tentativa de silenciar as críticas legítimas, e a reação da imprensa internacional foi proporcional à estratégia de suprimir críticas, virou ela própria uma notícia negativa de alcance global. Em dezembro de 2025, o próprio Wang Xiaofu admitiu em uma reunião para acionistas que as vendas domésticas haviam caído e que a empresa estava abaixo do seu nível tecnológico dos anos anteriores
em alguns aspectos. Era uma admissão rara de um executivo que historicamente evitava reconhecer fraquezas publicamente e chegou no mesmo semestre em que os dados do setor mostravam que o lucro da indústria automotiva chinesa, como um todo, havia caído 8% em 2024. A guerra de preços que a própria BYD ajudou a iniciar começava a corroer as margens de todo o setor, incluindo as dela. A entrada da BYD no Brasil, por exemplo, seguia uma lógica que a empresa já havia aplicado em outros mercados. Começar com produtos que não criam resistência política, ganhar credibilidade operacional e depois avançar para o mercado de carros de passeio. Em 2015, a empresa instalou fábricas de ônibus elétricos em Campinas e em Manaus. As capitais brasileiras, em particular São Paulo e Rio de Janeiro, começaram a incorporar os ônibus elétricos da BYD nas frotas de transporte público. A estratégia funcionou. A marca chegou ao consumidor de carros com reputação prévia de produto funcional. Em 2022, a BYD começou a vender carros de passeio no país, iniciando com o Tang EV e o Han EV. Os números iniciais eram modestos, apenas 260 unidades naquele ano. No ano seguinte, a empresa anunciou um investimento de 5,5 bilhões para adquirir e modernizar a antiga fábrica da Ford em Camaçari. A Ford havia encerrado suas operações no Brasil em 2021 na Bahia, deixando uma planta industrial com capacidade instalada para 300 mil veículos por ano e milhares de trabalhadores desempregados. A fabricante americana devolveu formalmente o terreno ao governo da Bahia, que negociou com a BYD em outubro do mesmo ano. Em 2024, as obras começaram. Os novos galpões construídos sobre a infraestrutura original da Ford somaram 156 mil metros quadrados de área fabril adaptado para linhas de montagem de veículos eletrificados. Naquele mesmo ano, as vendas saltaram para 17.943 unidades, um crescimento de quase 70 vezes em relação a 2022, impulsionados principalmente pelo Dolphin, que se tornou um carro elétrico mais vendido do país. Em 2024 foram 76 mil unidades, crescimento de 327% sobre o ano anterior. A obra de construção e adaptação da fábrica, no entanto, gerou um escândalo de proporções internacionais. O Ministério do Trabalho paralisou as obras após uma fiscalização constatar que trabalhadores chineses contratados pela empresa de construção Xinjiang Group, terceirizado pela BYD, viviam em condições que as autoridades brasileiras classificaram como análogas à escravidão. Os 163 trabalhadores foram alojados em quartos superlotados, sem acesso à adequada alimentação, com documentos retidos e sem liberdade de movimento fora do canteiro. Procuradores brasileiros descreveram a situação como tráfico de pessoas e o Ministério da Justiça ameaçou revogar os vistos de trabalho temporário para trabalhadores chineses envolvidos. A resposta da BYD foi transferir a responsabilidade integralmente para Xinjiang Group, afirmando que as condições de trabalho eram responsabilidades da contratada, deles no caso, não da empresa principal, a BYD no caso. O gerente de relações públicas da BYD, Lin Yufei, publicou uma nota acusando forças estrangeiras de tentar prejudicar marcas chinesas. A Xinjiang Group alegou que a caracterização das autoridades brasileiras como condições de escravidão era resultado de erros de tradução. Em 2025, após liberação judicial, as obras foram retomadas, mas promotores brasileiros já haviam formalizado uma ação judicial contra a BYD pelo episódio. A fábrica foi inaugurada oficialmente com a presença do próprio Wang Shanfu, e um detalhe que resumiu o que tornava o Brasil diferente de todos os outros mercados da BYD: o lançamento do Song Pro, com motor flex capaz de rodar a etanol, o primeiro carro super híbrido plug-in com motor flexível do mundo, desenvolvido especificamente para o mercado brasileiro. Em discurso, Wang contou que havia decidido criar o motor flex após uma visita ao Brasil 2 anos antes, quando percebeu o potencial do etanol como combustível. A fábrica, com 4,6 milhões de metros quadrados, tornou-se o maior complexo industrial da BYD fora da Ásia. Na mesma cerimônia, Wang anunciou que dobraria a meta original de produção, de 300 mil para 600 mil veículos por ano, enquanto o complexo estiver em plena operação. A primeira fase iniciou o regime de SKD, com kits semi-desmontados importados da China e montagem local. A transição gradual também está prevista para uma produção nacional com estampagem, soldagem e pintura realizados em Camaçari. A meta acordada com o governo era de 78% dos componentes de origem nacional quando a fábrica atingisse capacidade máxima, com 52% fabricados dentro da própria Bahia. Um mês e meio após a inauguração, a fábrica já havia produzido 10 mil veículos.
Atualmente, a operação passou a funcionar em 2 turnos, com 800 trabalhadores incorporados à linha de montagem. O Brasil se tornou o maior mercado externo da BYD no mundo, superando outros países na própria Ásia e na Europa. E há algo simbólico, difícil de ignorar, nesse endereço, lá em Camaçari. A Ford chegou ao Brasil em 1919, construiu décadas de história industrial no país e saiu em 2021, deixando uma fábrica vazia, 5.000 trabalhadores desempregados e uma pergunta sem resposta sobre o futuro da produção automotiva nacional. 4 anos depois, uma empresa fundada por um químico de 29 anos, com o empréstimo do primo, ocupava aquele mesmo chão, renomeava a rua, inaugurava a maior fábrica de elétricos da América Latina e lançava o primeiro carro híbrido flex do mundo. Se isso resolve questões abertas sobre qualidade, governança e dependência de subsídios, só o mercado ainda vai dizer. Mas o que é um fato é de que uma gigante americana sucumbiu a uma potência elétrica chinesa, mesmo podendo ser uma nova fraude. Só que essa história de elétricos também fez parte de um plano ousado da própria BMW. Eu te conto mais nesse vídeo que já começou na sua tela. Te vejo já!